Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, segunda-feira santa. O dia em que nós contemplamos a experiência bonita dos... mais um pedacinho do livro de Isaías, chamado Primeiro Cântico do Servo Sofredor. Isaías, ele tem 4 cânticos que nesse tempo da Quaresma nós vivenciamos cada um deles. E é belíssimo esses cantos, que ele mostra a figura do servos. O poder que Isaías aponta é o poder do serviço. Do serviço, do servo. E Deus vem como servo, lava os pés. Essa é a dimensão bonita da nossa mística e profecia da espiritualidade cristã. Esse é o caminho. A mística, como diz, é o exercício da espiritualidade. Esse exercício, a mística é mais forte do que a própria espiritualidade. Porque a espiritualidade espiritualidade cristã, é onde nós buscamos. A mística é o exercício de nossas buscas. E quando exercitamos, aí começa a irradiar, a irradiação daquilo que vivemos, cremos. E aí começamos a chamar de profecia. Isso é profecia. Profetizamos pela nossa fé, pela nossa oração, pelo nosso serviço cristão no mundo. Querido, uma notícia boa hoje que temos é que na Espanha diminuiu o número de pessoas que procuram internação e aumentou o número de pessoas curadas. É uma esperança, é uma luz no fim do túnel. Isso é uma luz no fim do túnel. Olha que bonito. Não são promessas falsas de remédio, de vacinas, que Israel descobriu, que fulano descobriu, que Cuba descobriu. Não. Quando a comunidade científica descobrir, todo mundo vai saber. Não podemos ficar de mentira, de fake news, né? Nós não somos gente, não somos dessa gente. Os cristãos não podem ser dessa espécie, né? E dentro dessa perspectiva, estamos ainda na nossa quarentena. E a quarentena vai terminando aos poucos. Primeiro os mais jovens que trabalham, e depois que vai aumentando para os idosos, né? A visita aos doentes. Isso vai ser um processo. Porque essa epidemia, né? Essa coisa essa doença isso aqui é uma doença sanitária, questão sanitária, né? Que a saúde nossa tem que ser cuidada, e estar em casa é cuidar da saúde sua e saúde do mundo. Estar em casa é não querer ver um amontoado de caixões ou corpos amontoados, mas querer pessoas sorrindo e vendo o sol nascer de um novo tempo. As crianças na rua, indo para a escola, os pais buscando, levando seus filhos. É por isso que nós estamos em casa. Por isso a pergunta que vem para nós, né? E o que eu devo fazer? Né? O que acontece se eu fazer isso, fazer aquilo, né? O que não acontece se fazer aquilo ou aquilo, né? É uma questão aí que está aí para nós. A vida, né, se fundamenta naquilo que acontece, no acontecimento, né? Um fato. Fato é fato, né? E diante de fato não há discussão. Tem um fato. O coronavírus está aí. Essa epidemia está aí. Esse problema sanitário está aí. Isso é fato. Não dá para fugir disso, né? E aí a maneira de eu reagir, eu como padre, né? Você como fiel, ou como prefeito, governador, o presidente da República, como você está agindo? Como é que você está agindo diante de que está aí? Né? A maneira como vamos agir, o que nos acontece? Podemos mudar muitas circunstâncias da nossa vida. Aí, hoje, podemos dizer assim, se você é branco, pertence à classe média, eu tenho boa educação,
Mas isso vai além disso. Isso não é só isso. Ou se eu sou negro, moro na favela, eu sou índio, moro na Amazônia, na minha tribo, eu estou aí. Então, isso não tem preto, branco, índio, mestiço, rico, pobre, médio, né? É decisão, é tomar uma decisão. A decisão consciente sobre todas as coisas. E nessa circunstância, são muitos, são muitos poucos, né, vamos dizer assim, que vivem, que querem assumir a decisão na vida. Tenho conversado com algumas pessoas pelo telefone, Zap, né? E as personalidades das pessoas. Pessoas que às vezes querem se deixar levar pela cegueira e pelo ódio. Cegueira e pelo ódio. Nossas escolhas. O que você escolhe? O amor ou o ódio? A claridade ou a cegueira? A visão das coisas ou a cegueira? E a escolha tem muito a ver com o que vai acontecer com você ou o que não vai acontecer. Nossas escolhas têm muito a ver com o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Nossa maneira de agir, face à circunstância que nós estamos vivendo. Que escolha você tem feito? Que escolha você tem feito? Você pode passar por um momento de profunda gratidão, né? Gratidão. O ressentimento. Você pode podemos nós terminar esse tempo e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, pelo tempo de reclusão, porque hoje nós conseguimos poupar muitas vidas. Ou podemos lamentar profundamente o número de caixões, de corpos nas ruas. São escolhas, né? Outro dia eu estava indo para casa. E aí as motos geralmente cortam os carros, passam no meio dos carros. A moto tem que ir aonde os carros estão, na linha, que é um veículo. Então os motoqueiros querem cortar na frente. E o cara me corta ali, né, na frente. E eu não tenho... Se o carro chega um pouquinho para lá ou para cá, né? Isso não chegou a bater no carro, né? Mas parece que ele assustou. Ele começou a bater no vidro, socar o vidro do carro, aquela coisa toda. Simplesmente estava com o rádio ligado, uma música tranquila. Eu ando sempre. O meu carro, que eu uso, o carro da paróquia, ele é como se fosse um sacrário. A palavra de Deus, a Eucaristia, está ali presente. Então, aí, esperei o sinal abrir, ele batia, arranquei o carro e fui embora. E ele foi atrás de mim por um tempão, não liguei nem nada, né? É uma escolha que eu tomei. Se eu tivesse aberto o vidro, o que aconteceria? Ele dava um soco na minha cara, eu ia lamentar em casa, com a cara quebrada, aquela coisa toda e tal. É uma escolha. Ou eu poderia ter aberto o vidro e brigado com ele e tal, mas eu escolhi estar comigo. Eu escolhi esperar um pouquinho o sinal abrir para mim ir embora, né? Então, essa comparação que a gente está fazendo aqui, porque eu poderia, além de sofrer sofrimento sério, desenvolver ali um ressentimento, uma amargura profunda daquela pessoa. E arrastar isso para a minha vida fora. Aquela pancada que o sujeito me deu, quebrou meu vidro, me pegou, acabou com tudo. Estou ferido, a vida tornou-se um peso para mim. Então você pode sofrer a mesma perda. De outra forma, como eu sofri, e perguntar. O que ocorreu pode servir de alerta para mim. De viver, andar de uma nova maneira. De ver que existe lá fora motoqueiras, pessoas agressivas, cheias de ódio, que não sabem fazer as mudanças, né? Não sabem contornar dentro de si certas coisas, né? Então é um alerta para mim. Esse é o que eu estou vivendo, o que eu fui dirigindo ali, vivendo isso. E é uma oportunidade de conquistar algo novo. Eu me superei, não superei o cara que estava lá fora, me superei.
Foi uma provação que serviu de um testemunho para mim. Estou dando esse testemunho para você aqui agora, né? Ou seja, as perdas. Eu tive uma perda. Ele teve uma perda. Existem perdas. Podem ser inegociáveis. Se eu tivesse ali confrontado, com o vidro aberto, abrir o vidro, né, e confrontado com o sujeito, é uma perda, meu rosto, minhas emoções, né, uma perda. Tem uma escolha. Como vivemos nossas perdas? Perguntei esses dias aí para nós. E foi muito interessante que as pessoas mandaram vídeos mostrando áudios, né? Como tem vivido minhas perdas? Como é que você vive suas perdas? Somos chamados, quando percebemos o Espírito Santo de Deus trabalhamos em nós, em nossa vida. Quando deixamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida. Trabalha conosco. Mesmo em momentos mais escuros, como esse que eu acabei de falar. É simples, mas é um momento escuro, de escuridão. E somos chamados a escolher a vida. Nesse momento que estamos vivendo da reclusão, da quarentena, somos chamados a acolher a vida, a escolher a vida. Esse é o segredo de entender o sofrimento e deixar-se de rebelarmos com os inconvenientes, as dores da vida. Conviver, esse é o segredo. O segredo que o Senhor nos convida. Jesus nos dá um exemplo fantástico, né? Jesus nos dá um exemplo da experiência de Jesus com Deus. A experiência dele com Deus. A experiência de Jesus com Deus é a experiência reveladora de uma natureza íntima de Deus como comunhão de pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na experiência que Jesus tem de Deus ali, que tem conosco. E ali é a fé de Jesus, a fé de Jesus Cristo, que revela o mistério central do cristianismo. Ele anuncia um Deus que é Pai, que é Espírito, a Santíssima Trindade. Ele é Filho. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali Jesus dá uma experiência significante do significado de Deus. Signo, símbolo, né? É um mistério que nós experienciamos em Cristo e que perfaz a nossa esperança em Cristo, que nos comunica algo que Ele quer fazer de nós homens e mulheres inteiros. Deus nos faz inteiros. Jesus diz em Mateus 28:19: Eu vos ensino o mistério absoluto de Deus, uma natureza divina, subsistindo em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nada disso encontramos no Primeiro Testamento. Isso é um escrito aqui de um teólogo. As pessoas, as poucas fórmulas trinitárias, podemos encontrar muitas vezes algumas partes do Evangelho. Então vou citar aqui Mateus 28:19. E depois, fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante. Que interessante. Que transparência de Deus que Jesus faz para nós. O Filho falando do Pai, do Espírito, e Ele mesmo se inclui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mesmo falando. Olha,
formula ali que Deus não é a solidão do um, mas a comunidade de três. Três pessoas, um único Deus. Sempre um dentro do outro. Esse é o contexto bonito. E Mateus 28:19 ali, ele fala para nós de um contexto missionário, batismal, de uma experiência iniciática, de iniciar o irmão, uma irmã, na experiência batismal, que era feita em nome de Jesus. O batismo era feito em nome de Jesus. Agora é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem uma condição para aceitar os irmãos que são batizados em outras religiões. Tem que ver ali se a religião, aquela igreja, né, eclesia, igreja, e se aquela igreja batiza no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo e com água. É interessante isso. Tem muitas igrejas que batizam ainda, só em nome de Jesus. Existem ainda. Atos dos Apóstolos 8:16, ou 9:5, 1 Coríntios 1, de 13 a 15. E ali a experiência do catecúmeno, dentro da perspectiva batismal, ali, você que é catecúmeno, nesse período aí quaresmal, que se Deus quiser vai sair seu batizado, você vai se batizar, né? E todos nós aprendemos, batizados, aprendemos pela graça do batismo de Deus Pai. Somos enviados ao coração do Espírito Santo, do seu Filho, e possamos aclamar com confiança, como lá diz Gálatas 4:6, Romanos 8:15, Abba, Abba. Abba quer dizer Pai, querido Pai, Abba, querido Pai. Muito interessante. Nesse breve anúncio de Jesus, ali Jesus pronuncia, revela quem Deus é. Quem Deus é. E é uma revelação que não faz ali uma formulação teológica, de um axioma teológico, né? Mas é um ensinamento de uma verdade. É um mistério trinitário, que se revela no caminho concreto, na palavra, na atividade de Jesus, na sua paixão e ressurreição. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois, posteriormente, essa palavra vai ganhar com os padres capadócios, né? São Gregório de Nissa, São Gregório de Naziano, né? São Basílio, São o amigo e o irmão, Macrina, que era irmã de Basílio, né? Que eles vão cunhar tudo isso. O Pai é incriado, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai. A fundamentação teológica, desde os primeiros séculos da igreja, século III aí, né? Essa família bonita aí que vamos apontar essa experiência, né? E com grandes conflitos. Vai chegar lá no concílio, né? No concílio, e vão ganhando o seu peso de universalidade aos corações, né, das pessoas. Essa manifestação de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E os concílios que tem da igreja, como o concílio de Nicéia, em 315, ou de Niceno-Constantinopolitano, em 415, né? Eles vão explicitar uma linguagem própria do seu tempo. E a filosofia vem com o conceito de pessoa, né? Persona. O Pai é pessoa, o Filho é pessoa, o Espírito é pessoa, né? E aí essa linguagem da Trindade ganha uma maior força. Mas é uma só natureza, o único Deus.
E aí vão encontrar lá no Primeiro Testamento também figuras que mostram isso. O Pai falando no Filho, no Espírito, né? Ou seja, a natureza íntima de Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, que se faz visível em Jesus de Nazaré. Hoje, no Evangelho de hoje, podemos ver Jesus na casa de Simão. Aquela mulher que entra, lava os pés de Jesus, unge com perfume. Eu penso que ali manifesta uma profunda revelação ali do Pai, ali, o Filho, ali, o Espírito Santo ali. A figura de Jesus. Aquela mulher unge Deus todo. Unge o Pai, unge o Filho, unge o Espírito, unge a grandeza. Por isso, quando Judas reclama, Jesus fala, reclama o perfume, que podia pegar esse perfume, vender e dar para os pobres. Jesus fala, pobres sempre tereis convosco. Ou seja, eu estarei, vocês me encontrarão nos pobres. Vocês encontrarão Deus nos pobres. Olhando para o mundo que nós vivemos, é um mundo que não encontrou Deus. Olhando para religiões aí, religiões cristãs, não igrejas, religiões cristãs, portas abertas, líderes religiosos cristãos, não encontraram Deus. Não encontraram o Deus, o Jesus dos evangélicos, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, o Deus da revelação judaico-cristã, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o Deus da revelação na história. Não encontraram. Não encontraram. Porque não encontraram a natureza teológica de Deus. E teologia não se faz na academia da escola, se faz na lex orandi, lex credendi, a lei da oração, a lei da fé. Quando você faz o sinal da cruz, né? Lindo, Pai, o Filho, o Espírito Santo, você coloca a plenitude de Deus, que é Pai, no topo da cabeça lá, transcendente. Filho que veio a nós. O Espírito Santo, que é nosso horizonte, e que na cruz de Cristo ele se revela plenamente. No sofrimento, na dor, a Trindade se revela. E essa semana vamos ver isso. Então, queridos, essa dimensão, esse horizonte, olha, hoje estamos vivendo aqui em 2020, 6 de abril, e somos todos aí, encontramos um pobre na família. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer a alguém. Ninguém é tão rico que não tenha nada a oferecer a alguém. Então, queridos, esse é o nosso caminho. Essa é a nossa natureza. Nossa natureza é teológica. Nossa natureza é teológica. Somos tão teológicos que às vezes não devemos perguntar pela nossa biografia, mas pela nossa teografia. Teo quer dizer Deus. Como é que Deus tem escrito na minha história? Como é que Deus tem feito? Quais as linhas de Deus na minha história? Como Deus tem escrevido a minha vida? Olha, eu sou fruto do amor de Deus. Como Deus vai escrevendo a minha vida, desde a minha concepção, luta, minha mãe, meu nascimento e tal. É uma teografia. Quando eu morro, vai uma cruzinha. A teografia ali tem um sinal de transcendência, de eternidade, de vida eterna. Essa é uma curiosidade. E não podemos entender. Agostinho quis entender isso, ficou triste lá, angustiado no quarto dele, sai lá para o mar. E fica contemplando o mar. E imaginando como é que eu vou entender esse mistério da encarnação no útero da Virgem Maria, o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, uma única natureza. E aparece o menino Jesus lá. E o menino Jesus aparece brincando na areia, furando um buraco na areia, um buraco bonito na areia. E Agostinho então pergunta para o menino, o que você vai fazer com esse buraco aí, menino? O menino Jesus olha para ele nos olhos de Agostinho e fala, eu vou colocar toda a água do mar aqui neste buraco. Agostinho olha o mar, o horizonte, a imensidão do mar, e olha para o menino e fala, é impossível. E o menino olha para Agostinho, fita os olhos em Agostinho e diz, é mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui nesse buraco do que você desvendar o mistério de Deus, o mistério da Trindade.
Mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa vida, nosso caminhar de cada dia, nossa curiosidade. Às vezes nada compreendemos, apenas existe. Foi nos revelado algo que tem a ver com uma compreensão profunda do universo, do ser humano. Deus se fez homem. Deus se fez homem. Pobres sempre tereis convosco. Eu estou nos pobres. Eu estou nos pobres, nos doentes, nos idosos. E o mundo do mercadológico, o mundo do mercado, a comunidade do mercado não entende isso. Do capital, do dinheiro, não entende isso. Não entende isso. Deus existe dessa forma, essa compreensão profunda do universo humano e do universo divino de Deus. E está ligado à nossa salvação. Deus vem nos salvar. Que beleza, que maravilha esse momento gostoso aqui com você nessa Segunda-feira Santa, essa meditação da Segunda-feira Santa. Uma maravilha, uma bondade estar aqui com você. Ó Mãe das dores, Rainha dos mártires, que tanto chorastes vosso Filho morto para a nossa salvação. Alcançai-me a verdadeira condição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Orientai minha vida, ó Mãe, segundo o amor do vosso divino Filho Jesus. Ó Mãe das lágrimas, assim como experimentastes a misericórdia, fazei-me experimentar o amor misericordioso de Deus. Que as lágrimas que derramamos em Cristo sejam lágrimas frutuosas que encharcam e fazem florir o deserto de nossas vidas. Ó Senhora da soledade, contemplastes vosso Filho pregado no trono da cruz. Por piedade, não deixes de amparar-me na aflição. Sustentai minha fé no combate diário, ensinai-me a ouvir a voz e a palavra do vosso amado Filho Jesus, o único capaz de transformar o deserto da nossa vida no oásis da infinita misericórdia de Deus. Ó Mãe de misericórdia, Senhora das dores, vendo-te jornada das graças e favores divinos, dirijo-me humildemente a vós e peço-vos a graça que ardentemente desejo. Peça a sua graça a Nossa Senhora das dores, pedindo a força, a intercessão de Jesus. E Jesus sempre nos dá o Espírito Santo que procede do Pai e dele. É Ele que nos dá o Espírito Santo. Apresentando a Santíssima Trindade por meio do divino coração do vosso Filho Jesus, que nada vos nega se for para a glória de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, Pai, te adoramos e te bendizemos porque o Senhor nos criou por amor, o Senhor nos criou a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, e o Senhor soprou sobre nós o hálito amoroso, bondoso e misericordioso do Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. O Senhor enviou os patriarcas, profetas, profetisas, juízes, juízas, reis, rainhas, e quando chegou a plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria pela graça do Espírito Santo, e São José acolheu Jesus com alegria. Após o batismo, Jesus passou pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, perdoando os pecadores, anunciando o reino de Deus, ressuscitando os mortos e incluindo todos no seu mistério de amor. Na cruz, Jesus revelou que seu amor vai até as últimas consequências, que o Senhor amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José. Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Francisco, São Bento, a serva de Deus, uma benigna, Padre Libério, Padre Eustáquio, Padre Pio, a Beata Inha Chica, São João Paulo II, São Francisco Xavier, São Domingos, Santa Irmã Dulce dos Pobres, São Josafá, e todos os anjos e santos, intercedam essa bênção para você, para sua casa, para sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa segunda-feira, de paz, de alegria, com essa musiquinha aí, com esse cântico dos pássaros aí. Tem um pássaro que canta todo dia, eu dei o nome dele de Esperança. Deus te abençoe, muita paz. Tchau.